Pois bem, vamos, vamos seguindo aqui com nossa saga de transmissões aqui via YouTube. Boa noite, meus alunos do sexto período, noturno, da Insuma. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso curso de Direito Administrativo 2. E, como vocês bem lembram, nós estamos tratando sobre as formas de intervenção do Estado na propriedade privada. Até então, nós já estudamos as servidões administrativas, nós já estudamos as limitações administrativas, nós já estudamos as requisições administrativas, já estudamos o tombamento e já estudamos a ocupação temporária. Então, hoje, nós vamos dar prosseguimento a essas formas de intervenção na propriedade privada e vamos tratar da desapropriação. Deixa eu só pegar um feedback aqui. Marielete. Manda logo um alô aí para Porto Franco. Boa noite, Marielete. Boa noite, Porto Franco. Como é que tá a internet aí em Porto Franco? Aqui em Imperatriz está ruim, hein? Tá ruim. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento, estudarmos a desapropriação, né? De pronto, a primeira informação importante sobre isso é nós definirmos que a desapropriação é a forma mais invasiva de intervenção do Estado na propriedade privada. Por quê? Porque em todos os outros casos, que é na servidão, que é na requisição, que é na ocupação temporária, no tombamento, em todas as outras formas de intervenção, apesar de haver uma limitação em relação ao uso desse bem, que é de forma temporária ou de forma permanente, né? Temporária numa ocupação temporária, numa requisição, de forma permanente numa servidão administrativa, apesar de haver uma limitação, a propriedade da coisa, o domínio da coisa, permanece com o proprietário. Então, em todas as outras formas de intervenção que nós estudamos, a coisa permanece sob o domínio do proprietário. Aqui, na desapropriação, o atingimento do interesse público, ele não vai se contentar com a manutenção do bem no patrimônio jurídico do proprietário. Aqui vai haver uma inversão duradoura e completa do direito de propriedade. Aqui o bem vai ter que sair do patrimônio do proprietário. Então, se nas outras existiam situações que não exigiam essa retirada do bem do patrimônio do proprietário, de forma definitiva, aqui não. Aqui o bem, de fato, precisa sair do patrimônio do proprietário para que se atinja o interesse público, tá certo? Opa, minha turma está chegando aí. Boa noite, Joyce, Arlete, boa noite, Rayane, Andréia. Andréia está dizendo que está travando. Quem tiver dificuldade, de qualquer forma o vídeo vai ficar disponível, né? Vai ficar disponível daqui a pouco. Eu tenho que dizer que eu acho que é uma situação aqui de Imperatriz. A minha internet está muito ruim, desde ontem ela está muito intermitente, eu acho que é muita gente usando a internet. E hoje a Júpiter ainda me pregou uma peça, né? Porque
pedi uma assistência, o cara ficou fazendo uma assistência remota, a ligação caiu e ele não retorna, né? Eu estou fazendo aqui igual a Ana Clara, usando o resto da minha internet do celular. Eu estou usando a internet Wi-Fi também do celular, tá certo? Vamos lá. Mas é preciso, né? É necessário. A gente não pode parar, né? Então, para frente, avante, né? Gastaram a internet com o Gustavo Lima, né? No final de semana. Aí agora, cadê a internet para assistir a aula do professor, né? Cadê? Hein, Ana Clara? Cadê a internet? Cadê, André? A internet travando aí porque está acabando o pacote, né? 3G. É isso? Vamos lá, gente. Muito bem, então vamos seguindo aqui. Então a desapropriação, ela demanda isso, ela demanda de fato aqui, agora o bem vai precisar sair do patrimônio do proprietário e ingressar no patrimônio do poder público. Então vai haver uma inversão do domínio, né, do particular para o poder público. O que pode ser objeto de desapropriação? Bens móveis, bens imóveis, bens públicos, bens privados, né? Sendo que se for um bem público, tal como lá estudamos na servidão administrativa, há de ser respeitado o princípio da hierarquia federativa, ou seja, o ente maior, que no caso é a União, a ele é dado desapropriar bens dos entes menores, estados e municípios, e Distrito Federal. Porém, o ente menor, ele não pode desapropriar o bem do ente maior. Então, a União pode desapropriar bens dos estados e dos municípios. Os estados podem desapropriar bens dos municípios. E o município não pode desapropriar bem de ninguém, né? Então, isso é o princípio da hierarquia federativa. Apesar da desapropriação admitir essa desapropriação de bens móveis e imóveis, de pronto a gente pode identificar alguns tipos de bens que a doutrina coloca como sendo insuscetíveis de serem desapropriados, né? A doutrina fala nos direitos personalíssimos, né, como a honra, a intimidade, a liberdade, a integridade física, a integridade psíquica, óbvio. Esses direitos personalíssimos, eles não estão aí no comércio e, portanto, não podem ser desapropriados. Também não pode ser desapropriada a moeda corrente do país, né? Não pode desapropriar o real, né? Por quê? Porque o pagamento da indenização também é com real, então não faz sentido você desapropriar, seria algo inútil, seria algo que não faria sentido, né? Então, a moeda corrente do país não pode ser desapropriada. O que não se aplica se nós pensarmos numa moeda estrangeira, né? Alguém que tem uma determinada quantidade de dólar aí nesse tempo de crise, a União pode, por exemplo, desapropriar essa moeda estrangeira e pagar em títulos, aliás, pagar como indenização prévia justa em dinheiro, enfim, se for do interesse público fazer essa desapropriação, se for de uma moeda estrangeira, um dólar, um euro, né? É possível fazer essa desapropriação de moeda estrangeira, mas da moeda nacional não é possível. Também não é possível você desapropriar, obviamente, pessoas físicas ou jurídicas, porque eles não são pessoas físicas ou jurídicas, têm personalidade jurídica própria, não são objeto de direito, ao contrário, são sujeitos de direito, e sendo sujeitos de direitos, eles não estão suscetíveis a serem desapropriados, né? Importante a gente dizer também uma situação, um Estado, ele não pode desapropriar um bem de um município situado em outro Estado, né? Porque esse poder jurídico de desapropriação, ele tem a ver com o poder que o ente federado exerce sobre o seu território. Então, um Estado ele não pode desapropriar bem de um município situado em outro Estado, né? Por quê? Porque aquele município situado em outro Estado não está dentro do seu território. Então, há uma relação intrínseca nesses dois pontos. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver como é que está a transmissão. Muita gente usando a internet está péssima, diz a Joyce. A minha também, Joyce, está bem ruim. Estou usando aqui o 3G e espero que a gente consiga terminar a transmissão, tá certo?
Vamos continuando então. Pois bem. Então a gente já viu os bens que podem ser desapropriados, quais são os bens que podem ser objeto de desapropriação, e nós identificamos também alguns bens que a doutrina diz, né? Bens de natureza imaterial, como direito à personalidade, alguns bens que não são suscetíveis de serem desapropriados. Quais são os pressupostos da desapropriação? Quer dizer, quais esses requisitos que têm que estar presentes para que se realize de uma forma ordinária a desapropriação? Basicamente, dois requisitos, né? O primeiro é o interesse público. O interesse público é o que, de fato, coordena e demanda a realização da desapropriação de um bem, de um particular, né? Esse interesse público, ele fica sendo materializado por uma necessidade ou utilidade pública ou por uma questão de interesse social, né? Além do interesse público, né, materializado pela necessidade ou utilidade pública e pelo interesse social, também é pressuposto da desapropriação o pagamento de uma indenização, que, de uma forma geral, essa indenização vai ser prévia, vai ser justa e vai ser em dinheiro. Nem sempre, nós vamos ver que existe algum tipo de desapropriação que a indenização não é em dinheiro, né? E nem é prévia, mas, de uma forma geral, as indenizações, elas configuram um pressuposto da indenização e, de uma forma geral, essas indenizações elas são prévias, são justas em dinheiro. Então, repetindo, pressuposto de qualquer desapropriação, o interesse público, materializado pela necessidade e utilidade pública e pelo interesse social, aliás, ou pelo interesse social, e o pagamento de uma indenização que normalmente é prévia, justa e é em dinheiro, né? O fundamento constitucional da desapropriação está previsto lá no artigo 24, no inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição, ou seja, é a própria Constituição que diz que, em determinados casos, a indenização não vai ser prévia e nem vai ser em dinheiro, tá certo? Mas, de uma forma geral, sim, né? As regras, as exceções vão estar dispostas em regramento constitucional específico. Pois bem, mas nós dissemos que, dentre esses pressupostos da desapropriação, nós temos a necessidade ou utilidade pública e o interesse social. Mas o que nós devemos entender por necessidade ou utilidade pública? Veja bem, a questão da utilidade pública é uma situação em que o ente público ele tem a necessidade de utilizar o bem diretamente, seja para uma obra, seja para um serviço público, mas nas hipóteses de utilidade pública que estão previamente definidas na Lei da Desapropriação, que é o Decreto-Lei número 3365 de 41, e que ele prevê diversas hipóteses que configuram necessidade pública, que configuram utilidade pública. E essas hipóteses estão previstas no artigo 5º desse decreto. Então, repetindo, o que a gente tem que entender por utilidade pública? É uma situação em que o ente público ele tem a necessidade de utilizar o bem para uma obra ou para um serviço público dentro das hipóteses previstas no artigo 5º da Lei de Desapropriação. E essas hipóteses nós vamos ver mais um pouquinho à frente, tá certo? E o que é a necessidade pública? Nós dissemos que o interesse público é necessidade ou utilidade pública e também o interesse social. Então, os casos de utilidade pública, nós já dissemos, está no artigo 5º do Decreto-Lei 3365, que é a Lei da Desapropriação. E o que a gente tem que entender por necessidade pública? De pronto, eu digo que existe uma grande controvérsia na doutrina se há alguma diferença entre utilidade pública e necessidade pública. José dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, sustenta que não tem diferença nenhuma, que são expressões sinônimas, né?
Alguns outros doutrinadores, como Matheus Carvalho, ele já vai sustentar que a diferença entre necessidade e utilidade pública seria que a necessidade ela atuaria nas mesmas hipóteses da utilidade pública, ou seja, nas mesmas hipóteses do artigo 5º da lei da desapropriação, do Decreto-Lei 3365 de 41, porém, na necessidade pública, essas hipóteses estariam sob a égide de uma situação de urgência para a solução do problema, sob pena de prejuízo ao interesse público. É uma distinção muito tênue. Eu acho que nós podemos trabalhar essas hipóteses de necessidade e utilidade pública como sinônimas, até porque a própria lei da desapropriação ela não faz essa distinção que uma parte da doutrina faz. E talvez os principais doutrinadores também não façam essa distinção. Então, trabalham como sinônima a utilidade e necessidade pública. E todos são unânimes em dizer que as hipóteses de utilidade pública e também de necessidade pública são as do artigo 5º da Lei de Desapropriação, e que a diferença seria que, uma vez declarada a necessidade pública, estaria intrínseca uma questão de urgência. Eu estou vendo que nós tivemos problema com a conexão. Apesar de estar tendo problema com a conexão, eu vou continuar com o vídeo aqui, e esse vídeo depois eu vou lançar no YouTube. Pois bem, então vamos continuando aqui. Vou só melhorar aqui o áudio. Tudo bem? Ok. Então vamos em frente. Então, a princípio, a ideia é que seriam expressões sinônimas, essa necessidade e essa utilidade pública. E o interesse social? Já o interesse social seriam casos justificados pela necessidade de se garantir a função social da propriedade, né? Nesse caso, a desapropriação por interesse social, ela tem uma intenção de reduzir as desigualdades sociais e conferir uma destinação social ao bem desapropriado, né? Como, por exemplo, quando um bem é desapropriado para fins de reforma agrária. Tem um interesse social subjacente nisso. Por quê? Porque esse bem vai sair do patrimônio de um particular, apesar de, no caso da reforma agrária, ter essa peculiaridade, a desapropriação normalmente, o bem sai do patrimônio do particular e vai para o patrimônio do poder público. Na desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária, curiosamente, o bem sai do patrimônio de um particular e vai para o patrimônio também de um particular, né? Só que um particular diferente, porque é um particular que vai dar uma função social, ali ele vai trabalhar aquela terra, enfim, vai haver uma questão de justiça social. Mas a verdade é que tem essa peculiaridade, a desapropriação normalmente ela tira um bem de um patrimônio privado e entrega para compor o patrimônio público. Mas nesse caso específico, não. Nesse caso específico, o que há é a entrega do bem, do patrimônio de um particular, mas no final também vai para um patrimônio de outro particular. Tá certo? Então, dentro da classificação, nós vamos ter as desapropriações classificadas em desapropriação ordinária ou desapropriação sanção. Quanto à finalidade, essa desapropriação ela pode ser classificada quanto à necessidade e utilidade pública ou por interesse social, ou ainda uma espécie diferente, que é a desapropriação por zona. E quanto à observância do procedimento, nós vamos ter a configuração de uma desapropriação que a doutrina chama de desapropriação direta, ou, quando não respeita esse procedimento, nós vamos ter a configuração da chamada desapropriação indireta. Pois bem, vamos prosseguindo então, vamos tratar do primeiro tipo, da primeira modalidade de desapropriação, que essa é a modalidade mais comum de desapropriação também, né? É a chamada desapropriação ordinária, né? O que é a desapropriação ordinária?
é aquela em que a desapropriação, primeiro, é uma desapropriação que pode ser realizada por qualquer dos entes da federação. A desapropriação ordinária, que é por necessidade ou por utilidade pública, ela pode ser realizada por qualquer dos entes da federação, tanto pela União, quanto pelo Estado, quanto pelo município. E a grande característica dela é que o grande móvel, o grande motivo dessa desapropriação é a satisfação de um interesse público. A satisfação de um interesse público. O titular do bem, ele vai ficar privado desse bem, ele vai ter retirado esse bem do seu patrimônio, mesmo que esse bem tenha cumprido toda a sua função social, mesmo que o proprietário tenha dado toda uma destinação social, tenha cumprido uma função social, no sentido de que não fez um uso egoístico do bem, no sentido de que deu uma destinação adequada ao bem, né? Usa o bem para sua moradia, ou se for um imóvel rural, faz desse imóvel um imóvel produtivo, mesmo ele cumprindo a função social, é possível que ele perca, é possível que ele tenha retirado esse bem do seu patrimônio, por uma razão de interesse público. Por exemplo, você desapropriar um terreno, por exemplo, onde existe uma escola privada, desapropria esse imóvel, por quê? Porque o município entendeu que ali é um local adequado para a construção de um hospital. Então, faz uma desapropriação para lá instalar um hospital. Então, o poder público pode avaliar que ali é um local que tem um bom fluxo de pessoas, que é bem atendido por uma logística de transporte urbano, facilita a chegada do cidadão, então ali seria um local adequado para fazer essa desapropriação, e por conta disso nós teríamos essa situação da possibilidade de desapropriar por necessidade ou utilidade pública esse bem, tá certo? Então, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ela normalmente é a que mais ocorre, tá? E ela se dá por uma razão de interesse público, e além disso, qualquer dos entes da federação pode desapropriar esse bem, né? Além dessas considerações, é importante dizer que, nesse caso de desapropriação ordinária, onde o titular do bem não descumpre qualquer dos poderes, apesar de ele poder ter do bem ser retirado do seu patrimônio, ele vai fazer jus a uma indenização que deve ser prévia, que deve ser justa e que deve ser em dinheiro. O que significa uma indenização prévia, justa e em dinheiro? Significa prévia por quê? Porque essa indenização ela tem que vir antes da emissão provisória na posse, que é o momento do apossamento do bem por parte do poder público. Então, o pagamento tem que vir antes desse apossamento. O que é uma indenização justa? Uma indenização justa é que reflete efetivamente o valor de mercado desse bem, tá? Então, a indenização justa ela tem que refletir o valor da avaliação de mercado do bem. E a indenização em dinheiro? Claro que a indenização em dinheiro é aquela que é feita em pecúnia, né, em espécie. Não é feita, como nós vamos ver mais adiante, na desapropriação sanção, não há um pagamento em dinheiro, há um pagamento, na verdade, em título da dívida pública, né? Se for urbano, vai ser título da dívida pública urbana e título da dívida pública rural, se for o caso. Mas aqui não, aqui o pagamento é em dinheiro, né? Quer se trate de um imóvel urbano, quer se trate de um imóvel rural. Como o proprietário ele não descumpriu seus deveres, nós já vimos que o proprietário ele cumpre a sua função social urbana quando ele respeita as regras do plano diretor da cidade e cumpre a função social da propriedade rural quando ele respeita também os parâmetros lá previstos no artigo 186 da Constituição, que nós vamos falar daqui a pouco,
né? E nesses casos, tendo havido o cumprimento da função social, logicamente a indenização vai ser em dinheiro, ok? Certo. Vamos avançando então. Então isso é a desapropriação ordinária. O segundo tipo de desapropriação é a desapropriação sanção. O que é essa desapropriação sanção? Como o próprio nome já diz, é um sancionamento ao proprietário. Por quê? Porque ele descumpriu a função social da propriedade. Se for uma propriedade urbana, ele descumpriu a função social da propriedade urbana. Se for uma propriedade rural, ele descumpriu a função social da propriedade rural. A competência para decretar essa desapropriação, se for o caso de descumprimento da função social da propriedade urbana, a competência sempre vai ser do município. Então, isso aqui é uma informação importante. Dos entes da federação, somente o município tem competência para desapropriação sanção do imóvel urbano. Isso está previsto lá no artigo 8º do chamado Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Por outro lado, somente a União tem competência para desapropriação sanção da propriedade rural. Então, se um imóvel rural descumpre a sua função social, nós vamos ver quais são os parâmetros de descumprimento da função social do imóvel rural. Se descumpre, somente pode desapropriar esse imóvel por descumprimento da função social, somente a União. Então, somente o município desapropria a propriedade urbana descumpridora da função social e somente a União desapropria a propriedade urbana, aliás, a propriedade rural descumpridora da função social. Com isso, eu quero dizer que o Estado jamais aplica a desapropriação sanção. Só o município do imóvel rural ou a União do imóvel, aliás, só o município do imóvel urbano e a União do imóvel rural. Tudo bem? Ok. Então, vamos avançando um pouco mais. Dentro dessa ideia de desapropriação, sanção, nós temos que observar que esse sancionamento, ele é uma punição, evidentemente, porque o imóvel ele não cumpriu a sua função social. Se esse imóvel for urbano, né, é importante a gente destacar que essa medida de desapropriação, ela não é e não deve ser a primeira opção do município diante da inércia do proprietário em dar uma destinação correta ao seu imóvel urbano. Não, não. Muito pelo contrário, a desapropriação, como eu disse, é a forma mais agressiva de intervenção do Estado na propriedade, ela deve ser usada como a última medida, como a última ratio. Se nós estivermos tratando aqui de direito processual penal, nós diríamos que a desapropriação é a última ratio, como a prisão, né? Como a prisão cautelar, ela é a última ratio também, quer dizer, a última medida, ela só é aplicável quando não forem satisfatórias ou não forem adequadas as outras medidas cautelares diferentes da prisão prevista lá no artigo 319 do CPP. Por quê? Porque uma vez sendo adequada uma outra medida cautelar diversa da prisão, o caso não é de se decretar a prisão, o caso é de aplicar a medida alternativa à prisão prevista lá no artigo 319. Então a ideia aqui também é semelhante, né? O proprietário está descumprindo, o proprietário urbano está descumprindo a função social, não está respeitando as diretrizes do plano diretor do município. Ele é suscetível de ser desapropriado? Sim, sim. Eu só vou responder aqui a Joyce, que está me comunicando que a live travou. Eu já identifiquei isso, que a live travou, mas eu vou dizer que
Joyce, eu já identifiquei que a live travou, mas como eu disse, eu vou gravar o vídeo, tá? E depois eu vou disponibilizar no YouTube. A minha internet está bem ruim, não dá para... E assim eu não consigo mais transmitir a live, tá certo? Então eu vou mandar uma aula gravada e aí vou disponibilizar no YouTube para a turma, tá bom? Vamos ficar assim, combinado? Desculpa, então. Vamos prosseguindo aqui. Então, como eu disse, essa desapropriação, por ser a medida mais agressiva de intervenção do Estado na propriedade, não tem que ser a primeira opção do poder público em relação ao proprietário. A primeira opção, o município, para chegar na desapropriação, ele tem que seguir uma ordem de sanções sucessiva e gradativa, né? Em primeiro lugar, verificou que o imóvel está descumprindo as diretrizes do plano diretor, não está cumprindo o plano diretor, está passível de ser desapropriado, então, nesse caso, nós vamos ter uma situação de determinar inicialmente, qual a primeira medida, determinar a questão da edificação compulsória de um terreno. Por exemplo, o proprietário ele está mantendo um imóvel urbano dentro do centro urbano do município, abandonado, né? Sem construção de muros e calçadas, enfim, prejudicando o interesse público, podendo estar suscetível ali a cometimento de crimes, podendo estar suscetível ali a virar um lixão, prejudicando a saúde pública, ser foco de dengue, enfim. Nessa situação, o plano diretor aponta, olha, não é possível nós termos terrenos dentro do centro urbano da cidade não edificados. Então, o município determina, olha, você vai estar notificado aqui para providenciar a edificação compulsória, certo? Para providenciar essa edificação compulsória desse imóvel, né? E aí o proprietário vai ter 1 ano para apresentar o projeto de edificação e depois vai ter 2 anos para fazer a execução desse projeto. Essa regra está prevista lá no Estatuto da Cidade, no artigo 5º, parágrafo 4º. Passado esse período, o proprietário não se movimentou, não se mexeu. Então, o município já pode desapropriar? Resposta, não, ainda não. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade diz que as sanções têm que ser progressivas. Então, nesse caso, que ele não fez a edificação compulsória, o município vai e impõe uma outra sanção. Então, eu vou fazer agora um IPTU progressivo no tempo. Eu vou dar uma função extra fiscal para esse imposto e vou estar aumentando aqui progressivamente esse teu IPTU pelo prazo de até 5 anos consecutivos, podendo chegar até uma alíquota de 15%, como autoriza também o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da Cidade. Então, passou esses 5 anos, chegou-se na alíquota de 15%. Nada disso fez com que o proprietário se movimentasse, então ele não fez a edificação, ele não se importou com o aumento progressivo da alíquota do IPTU. Agora sim, o caso é de desapropriação-sanção por descumprimento da função social da propriedade, né? Então, ele vai estar sujeito a uma ação de desapropriação, sanção, né? E, sendo uma sanção, ele vai receber um pagamento que será em dívida pública resgatáveis no prazo de até 10 anos. Então, essa indenização, por ser uma desapropriação sanção, excepcionalmente vai entrar na regra que foi excepcionada pela Constituição. Então, aqui nós não teremos uma indenização prévia ajuste em dinheiro. Nós vamos ter aqui uma indenização, apesar de justa, né, vai ser em títulos da dívida pública. Em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos, tá certo? Então, aqui não há uma indenização em dinheiro, há uma indenização em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos, ou seja, sabe nem se vai receber, né? Muito bem. E a desapropriação rural, a desapropriação sanção rural? Essa é de competência da União. Essa é de competência da União. Então, essa desapropriação do imóvel rural, ela ocorre por um motivo de interesse público, para fins de reforma agrária, tá?
quando aquele imóvel rural não estiver cumprindo a sua função social. E aqui é importante nós destacarmos quando é que o imóvel rural não cumpre a sua função social. O imóvel urbano, que foi o que a gente tratou, que é de competência da desapropriação sanção pelo município, ele não cumpre a sua função social, e aí nós já dissemos quando ele não cumpre as exigências do plano diretor do município, né? E o imóvel rural, quando é que não cumpre a função social? A resposta está lá no artigo 186 da Constituição Federal, e o artigo 186 da Constituição Federal, ele diz que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. E aí, o primeiro requisito, inciso 1, aproveitamento racional e adequado. Portanto, o primeiro requisito do cumprimento da função social pelo imóvel rural é um requisito, é um critério de produtividade, ou seja, tem que ter um aproveitamento racional e adequado do imóvel rural. Ele tem que produzir de maneira racional e de maneira adequada, né? Então, o primeiro critério é um critério de produtividade. Segundo critério, lembrando que esses critérios aqui eles devem ser atendidos ao mesmo tempo. O imóvel só cumpre a função social se ele cumprir esses critérios ao mesmo tempo. Então, cumpre o primeiro critério de produtividade, ok. Vamos ver, já posso concluir que essa propriedade cumpre a função social? Não. Eu posso concluir que essa propriedade é uma propriedade produtiva, mas eu não posso concluir que isso é suficiente para dizer que ela cumpre a sua função social. Então, o segundo requisito inciso 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então, o segundo critério para se aferir se uma propriedade rural cumpre a função social é o chamado critério ambiental. Esse critério ambiental, ele diz respeito à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então, nós já vimos que o imóvel rural ele tem que cumprir um critério de produtividade, ou um critério econômico, e o segundo critério é um critério ambiental. Não é suficiente. Há também o terceiro critério, observância das disposições que regulamentam as relações de trabalho, ou seja, há também um critério de respeito à legislação trabalhista, né? Todos os trabalhadores que trabalham na fazenda têm que estarem de acordo com as normas trabalhistas. Equipamentos de proteção individual, carteira assinada, né, férias, FGTS. Então, todos os direitos trabalhistas têm que estar sendo garantidos a esses trabalhadores, porque a observância das regras que regulam as relações de trabalho é também critério para se aferir a função social da propriedade rural. E o quarto e último requisito para cumprimento, para caracterização do cumprimento da função social pelo imóvel rural é a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, ou seja, aqui nós temos um critério social, né? Aqui nós temos um critério social, o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. A exploração tem que representar um bem-estar para o proprietário, ou seja, e também para os trabalhadores, tem que representar uma renda que garanta uma subsistência, né, digna para esses trabalhadores. Não basta só representar uma atividade lucrativa para o proprietário, tem que também garantir uma subsistência digna para esses trabalhadores. Portanto, o cumprimento da função social da propriedade pelo imóvel rural, ele demanda o atendimento desses quatro critérios: um critério econômico, de aproveitamento racional e adequado, um critério ambiental, de preservação do meio ambiente, um critério trabalhista, de respeito à legislação trabalhista, e um critério social, de atendimento e bem-estar dos proprietários e também dos trabalhadores. Então, eu só posso concluir que uma propriedade rural cumpre a sua função social quando ela simultaneamente atende a esses quatro critérios. E não atendendo, ela vai estar sujeita a ser desapropriada. Essa desapropriação seria uma sanção pelo descumprimento da função social. E a competência, repito, é da União. Como é uma sanção, o pagamento
vai ser uma indenização justa também, mas não vai ser em dinheiro. Se é uma desapropriação sanção, o pagamento aqui vai ser em títulos da dívida agrária, né? E aqui resgatáveis pelo prazo de até 20 anos. No caso da propriedade urbana, são resgatáveis o título da dívida pública, resgatáveis em 10 anos. Aqui não. Na propriedade rural, títulos da dívida pública resgatáveis em até 20 anos, tá certo? 20 anos. Então, vamos seguindo, vamos seguindo. Então, eu faço um destaque aqui, né, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, e o senso comum acaba concluindo, o fato de uma propriedade ser produtiva não é o único critério para se aferir a função social da propriedade. Eu tenho também uma segunda observação. No caso da indenização, a indenização da terra nua na desapropriação sanção rural, ela vai ser em título da dívida pública, da dívida agrária, aliás, no prazo de 20 anos. Porém, a indenização das benfeitorias úteis e necessárias, essas, mesmo na desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária, essas vão ser pagas em dinheiro. Então, observa bem, a terra nua vai ser paga em títulos da dívida agrária, pelo prazo de até 20 anos. Já as benfeitorias úteis e as benfeitorias necessárias, essas vão ser pagas em dinheiro, tá certo? Vão ser pagas em dinheiro. Muito bem. O que é importante também destacar? Destacar que o artigo 185 da Constituição, ela proíbe a desapropriação para fins de reforma agrária, né? Portanto, a desapropriação sanção para fins de reforma agrária nos seguintes casos. Então, a própria Constituição ressalva alguns tipos de imóveis rurais que não vão ser desapropriados para fins de reforma agrária. A pequena e média propriedade rural, assim definida lá no Estatuto da Terra, pequena e média propriedade rural, elas não vão ser desapropriadas para fins de reforma agrária, desde que o proprietário não possua outra propriedade. Então, se o proprietário possui uma única propriedade, um único imóvel rural, e esse imóvel rural é caracterizado nos termos do Estatuto da Terra como uma propriedade pequena ou uma média propriedade, mesmo que essa propriedade não cumpra a função social, ela não vai ser passível de desapropriação, tá certo? Não vai ser passível de ser desapropriada em que pese e descumpra a função social. Por quê, professor? Porque a Constituição não deixou. O legislador constitucional, ele fez uma opção, o Constituinte fez uma opção por proibir que haja desapropriação da pequena e média propriedade rural quando ela for a única propriedade do particular, quando ela for a única propriedade do particular. E outra propriedade que não vai ser desapropriada, tá? Não vai ser desapropriada é a propriedade produtiva. Então, veja bem o que a gente está sustentando. Para uma propriedade cumprir a função social, não basta que ela seja produtiva, tá? Ela tem que ser produtiva, ela tem que respeitar as leis trabalhistas, ela tem que garantir bem-estar para o proprietário e para trabalhadores, e ela tem que respeitar a questão do critério ambiental, tem que preservar o meio ambiente. Então, ela tem quatro critérios a serem respeitados. Porém, se ela respeitar o primeiro critério, ou seja, se ela for uma propriedade produtiva, em que pese ela não possa ser, só por isso, considerada cumpridora da função social, mas ela vai receber um outro benefício, ela não vai poder ser desapropriada. Então, é possível que uma fazenda, sendo produtiva, mesmo que os empregados não sejam registrados em carteira, mesmo que ela não se preocupe com a preservação do meio ambiente, mesmo que os trabalhadores recebam baixos salários, mesmo nesse caso, ela não vai poder ser objeto de uma desapropriação sanção, só porque ela é uma propriedade produtiva. E a Constituição Federal diz, se for uma propriedade produtiva, não vai ser passível de uma
desapropriação-sanção para fins de reforma agrária. Isso é muito importante, está previsto lá no artigo 185 da Constituição Federal. Então, o artigo 185 da Constituição Federal está dizendo que não vai ser objeto de desapropriação para fim de reforma agrária nem a pequena e média propriedade rural, quando ela for única, e nem a propriedade produtiva, tá certo? Nem a propriedade produtiva. Vamos avançar um pouco mais e falar agora da desapropriação por utilidade ou por necessidade pública, né? Rememorando aquela ideia de que utilidade ou necessidade pública, elas são tratadas pela maioria da doutrina como expressões sinônimas. Então, a desapropriação por utilidade pública é aquela que é declarada para algum dos fins de utilidade pública que estão previstos lá no artigo 5º da Lei da Desapropriação, do Decreto-Lei 3365. Eu destaco alguns dos critérios que caracterizam a utilidade pública prevista lá no decreto. Caso de segurança pública, desapropriação para fins de defesa do Estado, desapropriação para fins de um socorro público em caso de calamidade, em caso de salubridade pública, né? Então, todos esses casos são casos que estão previstos lá no artigo 5º da Lei de Desapropriação como sendo caso de utilidade pública. Então, nesses casos, é possível a chamada desapropriação ordinária, não é possível a desapropriação-sanção. Desapropriação-sanção é descumprimento da função social. Desapropriação-sanção só é feita pelo município, só é feita pela União. Essa desapropriação por utilidade pública, ela pode ser invocada por qualquer dos entes. Ela independe se o proprietário está cumprindo ou não a função social. Mesmo o proprietário que cumpre a função social, ele pode ser sujeito a uma desapropriação por utilidade pública, desde que caracterizado qualquer das hipóteses de utilidade pública do artigo 5º da Lei de Desapropriação. O artigo 5º da Lei de Desapropriação tem diversas hipóteses. Uma delas, por exemplo, tem assim, caracteriza casos de utilidade pública. A linha F, o aproveitamento industrial de minas e jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica. Então, é com fundamento aqui, nessa linha F do artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, que é a Lei da Desapropriação, é com base nessa linha que nós temos a possibilidade, por exemplo, de desapropriar uma fazenda para que lá se faça um lago de uma hidrelétrica, como aconteceu com diversos imóveis rurais em Estreito. Em Estreito foi feita a barragem da Serte ali, de Estreito, de energia hidrelétrica. Só que toda vez que se faz uma barragem de energia hidrelétrica, há necessidade de fazer um lago para acumular a água, que vai gerar a força motriz da energia hidráulica, que vai ser transformada em energia elétrica. Então, é possível você desapropriar uma fazenda ali, que é um imóvel rural, por utilidade pública, para que ali se transforme em um lago, certo? Em um lago que vai servir a essa energia, que vai entregar essa energia hidráulica para ser transformada em energia elétrica, tá certo? Então, é caso de utilidade pública. Então, perceba bem, nesse caso, essa fazenda podia ser produtivo, podia cumprir a função social e ainda assim poderia ser desapropriada. Só que não seria uma desapropriação-sanção. Se ela cumpre a função social ou se ela simplesmente é produtiva, nós vimos que não cabe a desapropriação-sanção para fim de reforma agrária. Mas essa desapropriação aqui, que eu me referi, não foi para fim de reforma agrária. Foi uma desapropriação para fins de uma construção do lago, da hidrelétrica. Então, é por utilidade pública. E essa desapropriação aqui, ela pode ser feita mesmo com o cumprimento da função social pelo imóvel rural. É uma outra espécie de desapropriação, não demanda cumprimento da função social ou descumprimento da função social. E o pagamento é a indenização prévia, justa e em dinheiro. Tá certo? Vamos seguindo. Também é possível essa desapropriação, diz a linha J,
para o funcionamento dos meios de transporte coletivo, né? Funcionamento dos meios de transporte coletivo. Vamos imaginar, por exemplo, que a empresa de transporte coletivo urbano de Imperatriz ela passe sistematicamente a falhar com o seu contrato de concessão desse serviço público de transporte coletivo. Porque não está cumprindo a rota, porque não está respeitando o horário, porque não está respeitando meia passagem, enfim, uma série de motivos. Nesse caso, o que pode fazer o município? O município ele pode retomar esse serviço, né, e desapropriar os ônibus para ele mesmo oferecer o serviço no lugar da concessionária, pelo menos durante o tempo em que ele faz uma nova licitação, uma nova concessão desse serviço público. Então é possível essa desapropriação nesse caso, também seria um caso de utilidade ou de necessidade pública, né? Também é possível essa desapropriação por necessidade ou utilidade pública, diz na linha M do artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, que é a Lei das Desapropriações. É possível a desapropriação por utilidade pública, no caso para a construção de edifícios públicos, de monumentos comemorativos e de cemitérios, né? Então é possível desapropriar para atender o interesse público, construindo edifícios públicos, monumentos ou cemitérios. Também está previsto aqui, né? Se o poder público quer desapropriar uma determinada residência para lá construir uma creche, por exemplo, é possível fazê-lo, né, com fundamento no interesse público, com fundamento na utilidade pública, né? Também tem previsão expressa aqui no artigo 5º. Portanto, esses casos de utilidade pública, eles estão previamente previstos no artigo 5º da Lei de Desapropriação. Isso significa dizer que o poder público ele não pode criar outros casos de desapropriação por utilidade pública. Esses casos eles estão expressamente previstos no artigo 5º do Decreto-Lei 3365, que é a Lei da Desapropriação. Então, o aumento de casos, ele demanda também uma lei para que aumente demanda também uma lei para que sejam aumentadas as hipóteses de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Tudo bem, gente? Nós vamos encerrar aqui, o vídeo já está com 52 minutos. Nós, infelizmente, não conseguimos transmitir no YouTube, por conta no YouTube ao vivo, né, por conta das dificuldades que eu relatei com a minha internet, mas nós deixamos aqui a nossa mensagem, e você que está assistindo o vídeo aí até o final, se chegou até aqui é porque você está com vontade de aprender. Então, parabéns, hein? Parabéns. Quero ver um feedback aí de vocês que assistiram até aqui, e me digam lá se assistiram mesmo, hein? Vou esperar aqui as mensagens no WhatsApp, tá bom? Então, boa noite, beijo para vocês, fiquem com Deus, durmam em paz e até a próxima semana, tá certo? Tchau, tchau.